Salve, salve, meus bondosos alunos. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Tá belíssima. 24 de setembro de 2022, olha aí. Às 14 horas e 1 minutinho aí na tua timeline. E quem tá aqui, professor Rufinho. Quanta responsabilidade, hein? A substituir a minha colega, minha amiga, parceira, colega de farda, professora Flávia Leda. Espero aí contar, não é, com a colaboração de vocês e espero mais ainda atender à altura daquela grande profissional. A você que está espalhado aí pelo nosso Piauí, assistindo às nossas aulas de um sábado letivo ao vivaço. Eu estou falando diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, hein, pessoal? É o maior e melhor centro de divulgação e distribuição de aulas. Meu muito boa tarde a você, colega Juslene Lima, grande amiga, irmã da minha amiga Maria Lima. Boa tarde aí a você também. Vai instigando aí no nosso chat os alunos a participarem. Joseli Fernandes, boa tarde. Ao professor assistente do canal Educação, que também é meu colega aqui de profissão, de trabalho. Meu diretor, quem que está aí conosco? São Pedro do Piauí está conosco? Se tiver, boa tarde a eles também, hein? E nós estamos aqui para mais um assunto de linguagens. E esse assunto, pessoal, vai ajudar demais, sabia vocês? É trabalhando justamente as orações subordinadas que a gente vai ter, vamos dizer assim, um gás tremendo no processo de compreensão, leitura e produção de texto, sabia? São as orações subordinadas, em especial esse período composto aqui, por subordinação, que nós vamos entender como é que se dá os mecanismos linguísticos de construção dos nossos textos. Eu sempre falo por aí que quando eu vou dar aula de redação, olha, gente, quer tirar 200 pontos na competência 4, porque é a competência que vai tratar da adequação, inadequação e variedade desses mecanismos linguísticos, deem valor àquela aula que o professor de gramática ministra para você, cujo título da aula é Orações Subordinadas. Aí aqui, é claro, nós vamos frisar nas adverbiais. Mas eu não vou deixar de não fazer um paralelo, né? O contrário das subordinadas, não é? Nós temos no seu outro período de orações coordenadas, não é? Elas também são muito importantes, viu? Então, quando tu estuda o período composto, tu já estuda logo esses dois, orações coordenadas e orações subordinadas. Aqui vai haver uma independência, né? Uma independência sintática. Uma independência sintática. E aqui vai haver, sim, uma dependência na função sintática. E essa dependência vai ser justamente uma dependência que exercerá um valor de advérbio. Então, o objeto do nosso conhecimento hoje são as orações subordinadas adverbiais. É um grande objetivo nosso aqui, é fazer com que você compreenda, domine o papel dessas orações aqui, ó. Dessas orações subordinadas adverbiais, como operadores argumentativos. Aí eu não posso esquecer, né, pessoal? Falou em operador argumentativo, falou em competência 4. De quê, menino? Daquilo que eu sei fazer muito bem e com muita alegria. Ensinar a vocês os caminhos para a boa redação, não é? Quero aqui parabenizar a minha amiga, professora Pênia, que agora há pouco estava dando aula de redação lá em União. Viu, galera? Agora há pouco em União nós estávamos tendo revisão ao vivaço, com toda a caravana pré-ENEM Seduc. E o nosso secretário lá, sempre a postos, nos orientando, viu? Também a gente deu uma palhinha lá para os professores. Boa, boa, boa. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer exercícios propostos,
aqui na própria aula. E claro, vamos propor alguns para casa, não é? Sempre tem. Período simples versus período composto. Começa daí, hein? Não se pode tratar de período de orações subordinadas, no plural até, não é? Se eu não estiver trabalhando dentro de um período que é composto. Porque se eu estou trabalhando com um período que é simples, nós teremos uma única oração e essa oração ela não exercerá função para ninguém, porque ela está sozinha no período simples. Então não vai haver classificação. Agora, quando, meu amigo, o período passa a ser composto, aí a coisa muda. É o que nós chamamos de estrutura complexa, não é? Aqui, ó, período simples, uma única oração, fácil, hein? Período composto, 2 ou mais orações, hein? Vini, e como é que eu quantifico essas orações? Como é que eu estabeleço um padrão para eu entender que ali tem tantas orações? Ah, meu amigo, aí onde entra você saber a grande diferença entre frase versus oração. Porque tu sabe, né? Escrevi muito agoniado ali, vou ter que apagar. Tu sabe, né, pessoal, que há uma diferençazinha entre o que é frase e o que é oração. A frase é todo construto, não é? Que gira em torno de um sentido completo. Então, só a palavra fogo já é uma frase. Silêncio já é uma frase. Porém, não é uma oração. Porque que para ser oração tem que ter a presença massiva, não é? Tem que ter a ocorrência pontual desse gigante aqui, ó. O verbo, se não houver verbo, não há oração. Beleza, pessoal? Então você vai verificar a presença ou não da oração a partir do verbo. Isso é que eu ia fazer ali no espaçozinho que não deu agoniado. Então a frase, ela tem sentido completo, não necessita verbo. E se tiver, é frase também? É. Uma frase, tendo verbo ou não, tendo sentido completo, é o que faz dela frase. Agora, a oração tem que ter sentido completo? Não, 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 não. É justamente por isso, porque nós vamos precisar de uma outra oração para completar o sentido da outra, aí onde entra o universo da subordinação. Beleza, pessoal? Porque vai haver entre elas uma dependência, seja sintática, seja semântica. Aqui não. As orações, elas na coordenação, ó, elas são independentes. Então vê aí, ó, como é que funciona a nossa gravura. Tu viu que o período simples ficou aqui, ó, sem nenhuma interligação das minhas setinhas, né? Não teve nenhuma interligação. Pô, porque paciência, né? Período simples, é uma oração simples, acabou, a classificação só é essa. Oração simples, período simples, né? Nem oração, é período simples. Agora, quando eu estou diante do período composto, meu amigo, aí a árvore desse período começa a ter ramificações deveras formidável, hein? Eu sempre amei essa árvore aqui. Então, eu tenho aqui o período composto por subordinação. O período composto quer dizer que se desmembra em 2. O período por coordenação e o período por subordinação. O período por coordenação, uma vez desmembrado, ramificado aqui do período composto, eu tenho que entender essa árvore bem bonitinha, hein, galera? Uma vez desmembrado, o que é que ocorre? Ocorre que do período composto por coordenação, vou gerar 2 tipos de orações. As sindéticas e as assindéticas. Aí, parou, Rufino. Ó. Por que essa é sindética e essa é assindética? Ó, gente, o A é não, é sem. Elas são justapostas, elas estão colocadas ali, uma ao lado da outra, logo após um ponto seguido. Não há uma conjunção que faça a ligação entre essas orações, ó. Por isso é sem.
Se elas estão justapostas sem nenhum conectivo, nós não temos nenhuma conjunção. Se não tem conjunção, ela é classificada de simplesmente assindética, não é? Agora, meu amigo, se ela é sindética é porque ela tem conectivo. Se ela tem conectivo, ela vai apresentar conjunções. E se ela apresenta conjunções, essa conjunção pode ter valor aditivo. Aí erra o fim, pode. Chegou cansado em casa e foi dormir. É um conectivo aditivo. Pode ter também, senhores, uma conjunção explicativa. Sendo sindética, ela pode ser explicativa. Cativa. Foi dormir logo cedo porque chegou cansado. Ó, o porquê junto, sem acento. Ah, meu amigo, ela pode ter função alternativa de troca, de alternância, Ou ele chegou em casa cedo, ou ele ficou à deriva. Ou ele chegou cedo, ou ele está cansado, ou ele está ativo. Coragem, com coragem. Então, o ou é a alternativa, não é? Ou ele estuda ou ele trabalha. Os dois não dá certo. Ele uma hora vai atropelar uma coisa e outra. Então, as sindéticas vão gerar as alternativas. As sindéticas também, jovens, pode, não é, gerar as orações adversativas, que trazem noção de oposição. Chegou bastante cansado em casa, mas ainda assim foi trabalhar. Chegou bastante cansado em casa, porém foi à festa. Chegou cansado, porém ainda não foi dormir. Não foi dormir, né? Então tem que ser algo oposto, porque é natural que se chegou cansado, ele fosse dormir, fosse descansar. Então eu digo o contrário, por isso o valor adversativo. E as sindéticas ainda podem sim gerar a última, não é? Que a gente adora usar lá no 4º parágrafo da redação. Dependendo da conclusão, da conjunção, nós vamos usar as conjunções conclusivas, não é, pessoal? As conjunções conclusivas. Eita! Se pegar lápis aqui, se pegar caneta e borracha, a TV dá bug. Então, conclusivas. Conclusivas. Beleza, pessoal? Toda a estrada estava molhada durante a viagem, portanto choveu. Logo choveu. Então, veja, as conclusivas vão dar essa ideia lógica de conclusão. Então, eu acabei por aproveitar e fazer para vocês aí toda a árvore genealógica, se eu posso dizer assim, das orações coordenadas, sindéticas, né? Porque as assindéticas não tem nada. Se não tem conjunção, então não vai ter valor nenhum para classificação, não. Agora, veja, ó, as subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas, elas podem ser adverbiais. Aqui nas coordenadas elas só podem ser dois tipos. Ainda é tranquilo, porque se for assindética não precisa de classificação nenhuma. Mas aqui, ó, as substantivas, meu amigo, elas vão ser iniciadas por esse que e por esse si como valor de conjunção integrante, não como valor condicional. As substantivas ainda podem ser aí, ó, objetivo. Eu não tenho espaço para escrever, mas eu vou falar, ó, para te enriquecer tua aula. As substantivas, elas podem ser completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas, com função de aposto, com função de predicado e com função de sujeito. São 6. As adjetivas é bem tranquila. As adjetivas só são 2, não é? Elas vão funcionar como adjunta nominal. Elas vão funcionar como um adjetivo de uma palavra da oração principal. A casa que morei fica logo ali, não é?
A casa que morei fica logo ali. Então veja que esse que, não é? A casa que. Esse que está no lugar de casa. E que morei é adjetivo para essa casa. Então só vai ser duas, pessoal. Dois tipos. As orações adjetivas ou elas vão ser explicativas ou elas vão ser restritivas. Aí entra a nossa aula. As orações adverbiais. São 9, meu amigo. Só 6 começa com a letra C na classificação, com mais 3 FTP. FTP. Final temporal proporcional. Aqui é consecutiva, concessiva, condicional. Se acalme, você vai já ver. Todas elas, não é? Tem função de advérbio, de adjunto adverbial. É muito louco. Vamos aqui. Joga na tela, vamos ver aí se essa galera, meu diretor, acerta essa questão. Mas tá fácil, hein? Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Pém! Aí ele tocou a campainha, né? Peraí. A pizza é de lombinho. Então ele desiste, ó, de atacar, né? Ô, caba comilão, né? Esse lobo mau aí. Esse lobo aí, ele é muito esfomeado, né? Vamos analisar esse balão, hein? Assinale o item correto a respeito do primeiro balão da tirinha, ó. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Gente, aí é um período composto. Primeira coisa que tu tem que se perguntar é se é. Não sei, professor, me ensina a identificar. Eu te disse no início da aula, para identificar basta que tu conte os verbos. Essa altura do campeonato, meus queridos, você já tem que saber o que é verbo, né? Quando os porquinhos abrirem... Opa, achei o primeiro verbo, ó. Então tem uma oração. Abrirem a porta. Já é uma oração. Para pegar a pizza, pegar a pizza, não é? É outra oração. Eu ataco, é outra oração. Nós temos sim um período composto de 3 orações, ó, que legal. E será qual é a relação que essas orações estão estabelecendo umas para as outras? A primeira de todas é que ela é a principal, eu ataco. Eu ataco em que momento? Eu ataco em que momento, hein? Em que momento eu ataco? Pois se falou em momento, não é? Lembra lá da formulazinha, ó, C6 mais F, TP. T, tempo. Ó, pessoal, tempo. Então, meu amigo, em que momento ele vai atacar? Em que tempo? Quando os porquinhos abrirem a porta. Ah, que legal, professor. Já notei uma noção de tempo aí nesse processo adverbial, meu diretor. Tá sacando aí? Cai em concurso público, hein? Ei, e quando é que eu encontro a outra oração aí, professor? Ah, bem aqui, cara, ó. Para pegar a pizza. Para pegar a pizza é uma finalidade, não é não? Então é uma relação de finalidade. Eles vão abrir para uma coisa. Para pegar a pizza. Ah, então já saquei aí 3 orações. Bora para cima da questão, bora, molezinha. Assinale o item correto a respeito do primeiro balão da tirinha. Vamos ver o que é que está sendo afirmado aí, hein? Vamos ver o que é que está sendo afirmado. Vamos começar de baixo para cima, vamos. Bora, Juscelene, dá o gabarito aí para nós. Não há orações no trecho, apenas frases nominais. Ô, cara, aí desse jeito tu bota meu trabalho a perder. Eu te acabei de dizer que basta ter verbo é oração. Não há orações? Claro que há, meu queridão. Claro que há orações. Apenas frases nominais. Frases nominais é aquelas frases que Deus te ajude, não é? Frases de vocativa, não, de pedido. Então, frases que não tem verbo, não é? Beleza, pessoal? Então, as frases nominais é frase sem verbo, né? Beleza? Que Deus te ajude, eu até errei, porque te ajude é verbo, tem que ser só nome, né? Silêncio, fogo, não é? Então, frases nominais são essas, sem nenhuma presença de verbo. E quem impede qualquer classificação? O que impede qualquer classificação?
Eu até entendo. As frases nominais impedem as classificações aqui dentro dos períodos compostos. Dos períodos compostos. Mas dizer que não há orações já é um problemaço aí para o item. Né? O período é composto por coordenação, trazendo dependência sintática e não semântica. Meus queridos, pelo amor de Deus, olha a relação aí que há. Essa oração depende dessa para que a gente entenda semanticamente tudo. Ele vai atacar não é em qualquer momento, é no momento que ele abrirem a porta. Então essa oração tem dependência com essa primeira aqui, com essa principal. Então dizer que o período é composto por coordenação já está errado. É por subordinação. Não é? Aí sim dava certo dependência sintática. Beleza? A relação entre todas as orações é apenas semântica. Não. É semântica e sintática. É semântica e sintática. Esse é apenas quando ele está na jogada, ele inutiliza o item. E não sintática. Ora, bolas, claro que é sintática. Por serem coordenadas, não, elas não são coordenadas. Período simples. Oh, rapaz, pelo amor de Deus, aqui 3 orações. Tu vem com esse negócio de período simples, meu camarada, para cima da gente. Por isso a impossibilidade de falar em composição por subordinação. Beleza, quando o período é simples realmente, né? Não se fala em subordinação, mas esse período aqui simples, eu contei 3 verbos, ainda vem dizer que é simples. Não, não, não. A oração subordinada adverbial temporal, subordinada adverbial final e oração principal. Bingo! É isso mesmo! Deu que chiou a uma oração adverbial temporal, que é essa quando os porquinhos abrirem a porta. Final para pegar a pizza, finalidade. E oração principal, que é eu ataco. Senhores, você viu aí a relação sintático-semântica que há, não é? Neste balãozinho aí de conversação desse animal muito feroz, muito comilão, esse lobo mau. Orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem função de adjunto adverbial do verbo da oração principal, e eu mostrei. Uma estava exercendo função de finalidade, outra estava exercendo função de tempo, não é? São circunstâncias, senhores. Falou em advérbio, falou em circunstâncias. Circunstância. Circunstâncias de variados tipos, meus queridos. Beleza? Tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frásica, por apresentar circunstância aí. Circunstância, valores semânticos. Elas podem ser... Aí vem a classificação, hein? Olha aqui, vamos ver se dá o C6. Ó. 1. Causais. 2. Comparativas. 3. Concessivas. 4. Condicionais. 5. Conformativas. 6 consecutiva. Minha fórmula que eu inventei. C6. São 6 que começa com C. Causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência. Mais F, tá aqui o F de final. Tá aqui o T de temporal e tá aqui o P de proporcional. Por isso que eu fiz a fórmula C6FTP. Leva essa dica aí, garotos. Leva essa formulazinha matemática. Leva esse mnemônico, sei lá, não é nem mnemônica aí, não lembra nenhuma palavrinha, né? FTP parece FTD, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas é uma fórmula mesmo, eu inventei isso aí, eu acho que inspirado na matemática. Tá aí as bichonas com seus exemplos, ó. As orações, todas elas tiradas lá do Cantinho da Língua Portuguesa, Joana Camilo, no Google Imagens. Orações subordinadas adverbiais funciona como adjunto adverbial da oração principal. Isso aí vocês já vão terminar essa aula sabendo. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa.
E vocês viram que ela pode expressar tempo, modo, causa, etc., como se ela fosse um advérbio. E é isso mesmo. As adjetivas, elas vão funcionar como adjetivo, como se elas fossem um adjetivo. E as substantivas vão funcionar como o quê, Rufino? Vão funcionar como uma função sintática própria dos substantivos. E quais são as funções sintáticas próprias dos substantivos? Ora, mas os substantivos exercem função de sujeito, exercem função de predicado, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal e de aposto. Então, aquilo que é possível na análise sintática um substantivo exercer, ela receberá essa classificação lá nas subordinadas. Do mesmo jeito aqui nas adverbiais. Aquele advérbio que indicar a circunstância tal, a circunstância X ou Y, é exatamente o que vai ocorrer na sua classificação. O advérbio indicou uma circunstância de causa, pois vamos chamar ela de causal. Se o advérbio que lá está traz uma ideia de consequência, nós vamos chamar de consecutiva. Se for de condição, condicional. Se for uma conjunção comparativa, vamos chamar de comparativa. Se for uma ideia concessiva, de concessão, nós vamos chamar concessiva. De conformidade, conformativa. De proporção, proporcional. De finalidade, final. E de tempo, temporal. Quer um exemplo? Vamos lá, causal. Não viajamos porque estava chovendo. Rufino, isso aí é uma linha muito tênue para eu confundir lá com as sindéticas explicativas. Beleza, pode ser. Há muito, vamos dizer assim, embate entre os linguistas quanto a essa questão aí. Mas alguém vai chegar a interpretar assim, qual foi a causa de não viajar? Vai responder como? Estava chovendo. Então, tu tem que saber dividir aqui o período em dois pedaços. O pedaço 1 e o pedaço 2. O pedaço 2, por conter a conjunção, é ela que vai receber a musiquinha, a classificação. Meus alunos adoram a musiquinha. Oração subordinada adverbial causal. Professor, eu tinha raiva era disso aí, que eu não consigo memorizar. Aí eu... Ora-se... Advi, subordi, causi. Eu não botava as palavras todas, né? E para encher o saco do aluno, lá no presencial eu botava isso aí na lousa. Bora cantar a música, pessoal. A classificação dessa oração é essa. Ora-se, advi, subordi, causi. Agora veja. E qual é essa aqui, Rufino? Tu vai chamar ora-se, prici. Ora-se. O que é ora-se, prici, menino? Prici. Oração principal, professor Rufino. Pronto, exatamente. Então, para todas as que não tiver a conjunção, nós vamos chamar de oração principal. Olha aí uma consequência, ó. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. O fim não dá para identificar a causa, né? Então significa que a causa do jogo ser cancelado foi chover tanto. Então esse que inicia o quê? É por isso que ele vai ser classificado, porque é ela que inicia a conjunção com o quê, não é? Exatamente. Choveu tanto, por isso o jogo foi cancelado. Choveu tanto que foi cancelado o jogo. Então olha a consequência da muita chuva. Então aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Se chover, não sairei. Há uma condição para não sair. É se chover. Então a oração subordinada agora veio por primeira, ela é a 1. E a principal é a 2. Aqui continua a principal sendo a 1 e a subordinada 2. É sempre assim. Estou tão nervosa como você estava até agora. Há um comparativo bem claro aqui, ó. A pessoa está dizendo que está nervosa da mesma forma que a outra pessoa estava ainda agorinha. É mais ou menos assim. O elemento como, ele vai dar entrada para fortificar essa ideia comparativa dentro do texto. Então, oração principal, estou tão nervosa.
Fina poderia mudar, não poderia? E transformar em outra classificação. Poderia, ó. Estou tão nervosa que tremi todas as minhas pernas. Estou tão nervosa que fiquei sem fala. Então, o que fiquei sem fala já era outra classificação, hein? Já seria uma consequência do tão nervosa. Beleza, pessoal? Se eu posso eliminar o elemento como, destruir a comparação e colocar uma consequência. Mas do jeito que está aqui é comparação. Vou lhe dar mais uma chance. O ideal era que não desse. Por quê? Porque a pessoa não merece. Mas o que é que eu estou fazendo? Uma concessão. Oração 1, oração 2. Porque começa com a conjunção, ó. Ó, vou lhe dar mais uma chance. Embora não mereça. Então, esse embora é a ideia concessiva sendo estabelecida. Segundo me disseram, hoje haverá aula. Então, agora foi o contrário. O A1, que é a subordinada, e a 2 é a principal. Esse segundo, conforme, de acordo com... Hoje mesmo eu mostrei uma redação que começava com uma conformativa. De acordo com Monteiro Lobato, um país é feito de homens e livros. Tal frase faz-nos trazer à tona a problemática da pouca leitura entre os brasileiros do Brasil em fortes tempos de internet, né? Entre os brasileiros do Brasil, não, entre os brasileiros, né? Então veja que esse segundo, ele é conformativo porque a gente vai adequar uma ideia a alguém ou a alguma situação. Olha aí a proporcionalidade, ó. À medida que o tempo passa, a menina cresce. À medida que a aula vai passando, eu vou entendendo. Então há uma proporcionalidade. Ela aqui é a oração subordinada, essa aqui é a principal. A finalidade, ó, estude bastante, com um objetivo, para que você passe no concurso. Então esse para quê, a fim de que, com o objetivo de... Então, ela vai iniciar a subordinada. Não sairei até que me contem a verdade. Ó, não sairei até que me contem a verdade. O tempo e a condição, elas são bem próximas, viu? Não é? Se tu analisar bem, tu pode confundir, querer colocar isso aqui como condição, ó. Não sairei se não me contar a verdade. Aí sim, né? Não sairei. Só sairei quando me contar a verdade. Tempo, não é? Enquanto não me contarem a verdade, não sairei. Condição, né? Então tem que ter muito cuidado. Nesse caso aqui, a pessoa está trazendo o tempo, não é? Agora, quando a mãe chega para a criança e diz assim, ó, vai brincar quando comer, né? Vai brincar quando comer. Ela colocou o quando na jogada, porém ela não está querendo dizer isso. Ela está querendo dizer que a criança só vai brincar se comer. É condição. Então tem que ter muita cautela na hora da classificação e da observância, porque as palavras da língua portuguesa elas são assim, absurdamente traiçoeiras. Causal, causa, né? Beleza? Comparativa, comparação. Isso aí você já sabe, faz um print da tela que fica muito massa o teu entendimento. Como está muito quente, é importante aumentar o consumo de água. Eita, filho, que loucura. Ainda agora a gente me mostrou como comparativo. Nesse caso aí já é causal. Exatamente. É o cuidado que nós temos que ter, pessoal. Nós não podemos classificar as orações a partir da conjunção, não. Mas sim a partir da relação semântica que ela estabelece sintática. Se alguém diz assim, ó, como cheguei atrasado, fui impedido de entrar. Causa. Eu não estou comparando nada, não é? A minha entrada foi como a entrada dele, triunfal. Olha aí. E agora sim é comparação. Beleza? Como Jesus disse, deve-se amar uns aos outros. Ó, tal qual Jesus deve-se amar uns aos outros. Eu posso colocar um como e fazer adaptação frasal. O filho só tem um embora para concessão? Não, embora, mesmo que, ainda que, viu? Ainda que viva com dificuldades, não reclama de nada. Mesmo vivendo com dificuldades, ele não reclama de nada. Então, ó, olha a ideia concessiva. É natural que quem vive do jeito que esse cara vive, cheio de dificuldade, que ele reclame. Então, a concessão dada é justamente essa, a de não reclamar.
Condição, viajaremos, desde que façamos economias. Viajaremos se fizermos economia. Viajaremos caso façamos economia. Então, dá para usar caso, se. Beleza, pessoal? Então, ficar muito atento, galera. Isso aqui despenca em concursos públicos. E também na tua matéria aí, né? Rotineira de português gramática. Consequência, está tão frio que meu corpo treme, ó. Semelhante àquele exemplo que eu dei ainda agora, ó. Geralmente o que entra na jogada. Segundo as estatísticas, a temperatura da Terra tem aumentado. Então, conforme alguém fala alguma coisa, conforme algum programa diz alguma coisa, é sempre assim. Nós vamos fazer uma relação de conformidade. Finalidade, a fim de quê? Olha, o a fim de quê? Tem o para quê e o a fim de quê. Para que garantisse seu futuro, fez uma boa poupança. Agora eu troquei. Com o objetivo de garantir seu futuro, fez uma boa poupança. Eu posso trocar o que eu quiser. A ideia vai ser de finalidade sempre. Para que, a fim de quê, viu? Proporcionalidade, quanto mais come, mais fome tem. Isso aqui parece um amigo meu, lá. Quanto mais come, mais fome tem. Proporcionalidade. E o tempo fica fácil. Vou ao seu encontro assim que for possível. Partirei assim que o ônibus chegar, não é? Então, assim que eu me arrumar, eu te ligo. Então, a ideia aí é de tempo. Esse quadro a gente já viu, não é? Parece que eu estou voltando sem querer, porque a tela está aí na mudança. Não é? Tá aí. Outro quadro que vai trazer, não vou ler, é muito cansativa a leitura dele, faz um print aí. Para quê? Só para que tu pegue os exemplos, gente, das conjunções, ó, que pode ter ideia de causa, ó, o tanto. Ó, o tanto de conjunção que pode trazer ideia consecutiva, de consequência. Olha ela aí, ó. O que sempre é precedido de tal. De tal, tão, tanto tamanho. Foi tamanho que? A briga foi tanta que, né? Então vai sim ideia de consequência. Comparação, ó. Ao tanto. Tal, qual, que, ou do que, assim como, mais que, menos que. Conformidade, conforme, segundo, consoante, assim como. Né? Assim como disse fulano de tal, você pensa que a gente está comparando, mas não é. Ou assim como, dependendo. Mas ele está bem aqui, Rufino. Sim, por isso que eu tenho que lhe dizer. As conjunções, elas podem, a mesma conjunção ou locução conjuntiva, participar a mesma em duas situações, o que vai decidir a interpretação. Por isso é muito importante. Não só conhecer as conjunções, como também é importante interpretar o momento. Vamos avançar. Olha aí. Pegamos aí uma espécie de propaganda, né, que brinca com as palavras. Essa empresa aqui, ela sempre quis fazer paródia a Hortifruti com os filmes, né? Aqui a natureza é a estrela, que é justamente esse o slogan dela. Ela, que isso, nas suas propagandas, a Hortifruti sempre fazer paródia. Horta de elite. Se não for Hortifruti, pede pra sair. Lembrando o filme o quê? Tropa de Elite. A gente já vê uma relação condicional. Se não for dessa empresa, o que é que ocorre? Pede para sair. Então nós temos sim aí uma oração condicional aí em imagens. Ó, outra aqui. Hortifruti é de família. Beba água para não acordar um bagaço, hein? Ei, e agora? Duas laranjas aí, ó. Brincando, discutindo. Beba água para não acordar um bagaço, hein? Veja, você classificaria como? Em São Pedro do Piauí. Diga para mim aí, meu superchat. Enfim, eu tô lembrando, ó. Eu tô lembrando, se tem o para quê. Tu me mostrou o para quê, eu poderia botar assim, ó.
Beba água para que não acorde um bagaço. Do jeito que tá aí, tá na linguagem coloquial, mas mesmo assim dá certo. Para não acordar. Não é porque tem o quê, não tem o quê, que eu não vá interpretar. Tem ideia sim de finalidade. Ele vai beber com uma finalidade, não se tornar um bagaço. Muito bem. Aí, Rufino, quanto mais você acelera, mais a vida passa rápido. Já é uma campanha aí. No trânsito, dê sentido à vida. Uma campanha massa. E eu precisei trazer uma oração adverbial com ideia de proporcionalidade. Quanto mais você acelera, mais a vida passa rápido. E é mesmo, você pode chegar a óbito. Proporcional. Não é legal, galera? Olha essa daqui. Sonhos são como castelos de areia. Ô, Rufino, entendi o como, já sei qual é. Que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. Olha só. Então ele pega e vai descer lá no mar para brincar nas ondas. Mas aqui ele começa brincando. Sonhos são como castelo de areia. Eu estou sendo aqui uma pessoa que compara o conceito de sonho ao conceito de castelo de areia. Quando essa comparação é bem explícita, senhores, nós temos até uma figura de linguagem chamada de comparação. Quando a comparação é implícita, é que nós vamos chamar de metáfora. Mas nesse caso aí, é uma baita de uma comparação. Olha aí. Por isso, oração subordinada adverbial comparativa. Sendo resgatada aí das tirinhas. Agora vamos outra. Salmo, né? Ainda que eu falasse... Lembrei também do trecho da música Legião Urbana, tirada daí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ah, aqui é o Salmo, beleza. Lá que eu estava narrando era Coríntios, né? Legião Urbana se inspirou em 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada eu seria. Aqui não, aqui é o Salmo mesmo. Mas mesmo assim, os dois trechos bíblicos, eles têm ideia concessiva. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O natural é você temer. E você diz que não teme, mesmo andando no vale da sombra da morte. Que coisa! Então você faz uma concessão de coragem. Então aí é a concessiva. Erro fino, parece muito com as coordenadas adversativas, não é, professor? Dá-se uma vaga lembrança delas, porque as ideias são bastante opostas, conflitantes. Exatamente, senhores. Pode interpretar assim. Elas chamam à tona, elas trazem em tela a ideia de oposição distante, mas trazem as concessivas. Pesquisa mostra que dívidas tiram o sono do brasileiro. Já tentou contar carneirinhos? Já, mas o problema é que quando eu fecho os olhos, só vejo boletos. E aí é sempre bom uma charge de humor, tá lá em www.blog do AFTM. E aí tem gente que tá nessa situação, gente. O problema é deixar a vida me levar. Vida leva eu. Então veja, quem é que já imaginou qual é a oração a partir desse quando que essa oração receberá a classificação? Eu já sei, né? Quem sabe diz pra gente. Já sei, professor, ela é atemporal. Exatamente, ó. Um passeio na temporalzona. Vamos ver outro? O conjunto de mouses e teclados da Microsoft tem tanta agilidade e praticidade de uso que todos os designs usam. Olha o tanto que toda vez que tiver lá o que depois dessas palavrinhas tão, quanto, não é? Quanto mais que, né? Nós vamos ter o qual? Quem lembra? Qual é a consequência? Eu já dei a resposta. O que é que ocorre? Ocorre que o conjunto de mouse e teclado
tem muita agilidade. A agilidade é tanta, gente. A agilidade e praticidade é tanta. O que é o que ocorre? A consequência é que todos os designers vão querer usar. Então traz ideia consecutiva. Nesse caso, uma consequência boa. Por que eu friso isso? Friso isso, porque às vezes a galera pensa que toda consequência tem que ser algo ruim. Não. Ora mais, se eu estudo. Se eu estudo e eu passo em bons concursos e tiro boa nota no Enem, não é? Essa é a consequência boa, não é? Qual é a consequência? Passar. Então passar é sempre bom. Portanto, existem consequências também boas, viu, pessoal? Não é só consequência ruim, não. A atenção é dada conforme é recebida. Prioridade para quem nos prioriza. Ó. A atenção é dada conforme é recebida. Prioridade para quem nos prioriza. Gostei, uma frase legal de pensamento, né, de começar o dia. Não é? Segundo é recebida, da mesma maneira como é. Tá uma ideia comparativa assim, né, bem distante, mas não. Aqui é conformidade, não é? A atenção foi dada conforme foi recebida. Da mesma maneira, assim, como se fosse um comparativo distante. Mas a ideia é de conformidade. Aqui deve ser a última, né? Já fomos para umas 9 orações aí. Toda ela eu mostrando para vocês, não é? A classificação. Vamos ver essa. Não compareceu à reunião dos condôminos porque viajou? Causa aí, né? Vai dar ideia de causa, né? Espero que não esteja chateado por causa da reunião. É que viajei no sono. Beleza? E ali nós vamos ter a última que faltava, que é a oração subordinada adverbial causal, não é? E aí, é claro, a gente pode te dar essa tela aí, faz um print. Gente, não pode esquecer as classificações, ó. Vamos numerar a partir das letras C, bora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esquece, ó, vou fechar os olhos, ó. Causa, consequência, condição, já foi 3, ó. Causa, consequência, condição, conformidade, comparação e concessão. E aí fica aquelas outras lá para tu fazer, para tu lembrar, ó, FTP. Finalidade, tempo e proporcionalidade, gente. Não pode esquecer do resumo, não. Vamos treinar, vamos treinar. Treinar é bom demais. Tuberculose, tratando até o final, tem cura. A professora Flávia Leda fez essa questão para nós, ó. Na progressão dos sentidos, o emprego do sintagma destacado em tratando até o final tem cura. Rapaz, eu de longe, se eu digo assim, rapaz, ó, se tratar tem cura, não é? Parece que traz essa interpretação de condição, né? Ah, professor, você não deixa nem a gente analisar, cara, tu já deu a resposta. Mas ó, me saltou aos olhos, tratando até o final tem cura. A ideia é bem de condição. Será que eu estou certo? Eu não sei, ó. A questão é da professora Flávia Leda. Vamos aí, quem quer gabaritar no meu lugar pode. Eu já dei indicativo de pista de resposta. Não é? Modalidade. Estabelece a ideia de modalidade, pois o emissor expressa um claro juízo de valor. Não, pelo amor de Deus, joga fora isso aqui, não tem nada a ver. Estamos lecionando o assunto orações subordinadas. Temporalidade, porque marca determina uma época. Porque a marca determina uma época. Eu acho que era isso. Ainda está até meio mal elaborado isso aqui. De jeito nenhum. Não tem nada de tempo aqui. Tem, enfim, tratando até o final. O final é tempo, gente, mas não é para analisar a palavra, né? Nada a ver.
Causalidade, haja vista se relacionar a uma consequência expressa. Pode confundir. Ah, professor, qual é a causa de ter cura? É o tratamento. Não, mas não é isso que está sendo dito, não é? Você não pode modificar o pensamento semântico aí da expressão, né? Pode se aproximar de uma relação causal, mas não é, gente. Vocês querer inventar a roda. Condicionalidade por meio de uma relação sintática de valor adverbial. Nesse caso, ó, essa que é a oração reduzida de gerúndio com valor adverbial de condição. Finalidade, professor, haja vista apresentar um conectivo com esse valor. Ó, é final, aqui não tem nada a ver. Lá elas são subordinadas final, justamente, mas esse final é de finalidade, não é o caso dali. Vamos dar um clique. Ó, finalidade, haja vista, conectivo, nada a ver, né? Vai ficar azulzão quem? Vai ficar azulzão o que eu já imaginava que seria o gabarito, senhores. A letra B, não é mesmo? B de aluno. Ah, professor, B de aluno, pelo amor de Deus. De aluno bom. Avança. Aquilo que resulta ou é produzido por causa de efeito, resultado. Seu sucesso foi consequência de muito trabalho. Resultado negativo que afeta a saúde de alguém, ferimento. O acidente não deixou consequências nos envolvidos. Beleza, e ele explicando aí a partir do dicionário o que é consequência. Vamos ver o que a questão quer. Com base no conceito expresso aí no quadro à esquerda, infere-se que essa ideia está presente em... se fizesse mais esforços, teria vencido o campeonato. Consequência não está aí, não. Aí está a condição. Aqui eu encontrei uma ideia condicional. Anota que é para tu aprender. Ainda que tenha se esforçado, não conseguiu vencer a batalha. Embora tenha se esforçado, aí eu não estou vendo consequência, não. Eu estou vendo aqui, sabe o quê? Uma concessão. Então, nesse caso, ela vai ser aqui uma concessiva. Vou botar a palavra toda logo, né? Condicional. Esforçou-se tanto que conseguiu chegar até a praia. Opa, meu amigo. Ó a consequência do esforço. Ó o tanto que. Show, parece que é essa daí, hein? Que tem ideia de consequência. Faça os deveres, conforme o professor orientou. Ó, conformidade. Conformativa. Conformativa. Entendi, prof. Até que peça desculpas, ficará de castigo. Tempo, senhores. Aqui é tempo. Por isso, temporal. Dá um clique. Aê! Achamos aquela que, de sobremaneira, traz ideia consecutiva para o pensamento. A última da tarde, as demais ficam para casa, hein? Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Na campanha vinculada pelo Ministério da Saúde, a palavra regularmente cumpre a função, aí tem duas vezes, digitação, função de reconhecer que o intuito principal da campanha é, olha aí, gerar doações imediatas para um déficit que é temporário, convencer certas regiões mais populosas do doação. Onde é que tem a região aí, né? Colocar em dúvida a eficácia das campanhas. Como é que eu vou fazer uma campanha para colocar em dúvida a própria campanha? Que loucura, foi mais fácil jogar. Popularizar o hashtag que encabeça a nova campanha. Ó, popularizar, mas não, ali tá tão pequenininho. Já é popularizado por si só. Conseguir doadores de sangue que sejam mais frequentes. Opa, frequente, regularmente. Eu acho que a letra E tá legal. O hashtag tá ali porque tá mesmo. Gerar doações imediatas para um déficit que é temporário. Não, esse déficit ele é constante, gente. Se não fosse, não pedia para doar. Convencer certas regiões. Tá muito vago, não é? Ó a letra E, zona aí.
entrando em ação, que eu já imaginava que seria a letra E, justamente por isso, conseguir doadores que sejam mais frequentes. Professor, mas eu não entendi o comando da questão. A princípio eu achava que ele ia perguntar, que era assim, ó, na campanha vinculado pelo Ministério da Saúde, a palavra regularmente cumpre a função de reconhecer que o intuito principal da campanha exatamente, ele quer que a gente frise no significado que nós temos do advérbio. Isso, porque aqui é um advérbio, regularmente. Olha, eu sempre vou regularmente, né? De modo regular, regularmente. É a maneira como a gente vai ou os espaços de tempo. Gera uma dúvida, né? Tá mais para tempo mesmo, né? Porque é tão tal que vai, ó, mais frequentes. Se é mais frequentes, a ideia que traz aí é de tempo. E o nosso tempo, falar em tempo, o nosso tempo chegou ao fim. É uma satisfação ter estado aqui na terceira série do ensino médio, nesta tarde maravilhosa de sábado, para lecionar com vocês o que nós entendemos sobre período composto por subordinação. Em especial, as orações subordinadas adverbiais. Forte abraço, bye bye e até outra oportunidade.